Boa noite. O meu grupo ficou com bases genéticas, clonagem e a primeira lei de Mendel. E os componentes são Ana Rosa, Ana Jéssica, Camila, Felipe Ian e Maria Gabriela. Clonagem é um mecanismo de propagação de alguns organismos, como algumas espécies de plantas e bactérias. Além disso, também se apresenta como uma técnica utilizada na engenharia genética. Um exemplo é a clonagem reprodutiva. A clonagem produz clones que são cópias idênticas ao seu progenitor. Clones podem ser definidos como um conjunto de moléculas, células ou organismos que se originam a partir de uma única célula, sendo idêntico a ela. Algumas espécies de planta podem produzir clones por meio de brotamento ou reprodução por estaca. Por exemplo, na espécie humana, os gêmeos idênticos podem ser considerados clones, pois se originam a partir de um mesmo óvulo fecundado e carrega um patrimônio genético idêntico. A clonagem não ocorre apenas de forma natural, sendo realizada também por meio de processos em laboratórios. Esses processos produzem desde a cópias idênticas de algumas moléculas, como o DNA, ou até organismos. Um dos casos mais emblemáticos da clonagem do organismo foi realizado no ano de 1996, em que deu origem à ovelha Dolly. Dolly foi originada a partir da introdução do núcleo retirado de células de glândulas mamárias. Dolly foi o único dos 247 embriões gerados que se desenvolveu. Ela era um clone de raça Findosete e tinha sido originada a partir de células adultas, o que foi uma grande novidade nos estudos sobre a clonagem. Como é realizada a clonagem? A clonagem de forma natural ocorre por intermédio de processos de reprodução assexuada, nos quais não ocorre troca de material genético entre indivíduos, sendo que apenas um organismo dá origem a outro, sendo este idêntico ao seu progenitor. Em processos laboratoriais, as técnicas utilizadas variam conforme o objetivo do procedimento. Bom, existe dois tipos de clonagem: a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Os dois tipos de clonagem são clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva tem objetivo a produção de organismos idênticos ao progenitor, que é chamada transferência nuclear. Consiste basicamente na retirada no núcleo de uma célula adulta e sua introdução em um ovário, do qual foi retirado o núcleo, e assim não apresenta mais material genético. Esse tipo de clonagem apresenta alguns problemas, como a morte precoce dos clones e a presença de anormalidades provocadas possivelmente por falhas na reprodução do genoma. A clonagem reprodutiva mostra-se mais eficaz quando realizada por meio da transferência de núcleos de células embrionárias, em vez de núcleos de células adultas. A clonagem terapêutica é realizada por meio de um procedimento semelhante ao da clonagem reprodutiva, no qual o DNA de uma célula adulta é retirado e introduzido em um ovário sem a presença de material genético. No entanto, diferentemente da clonagem reprodutiva, a célula não é introduzida em um útero para se desenvolver. Após algumas divisões, as células-troncos são direcionadas para a formação de tecidos idênticos aos do doador. A clonagem terapêutica poderia ser utilizada no tratamento de algumas doenças, como problemas cardíacos, de forma a substituir um tecido cardíaco após um infarto ou em transplantes. Com essa técnica, seriam reduzidos os problemas de rejeição, já que o material utilizado no tratamento teria sido reproduzido a partir dos organismos doentes. A clonagem é um processo de grande importância, pois abre perspectiva, por exemplo, para tratamentos que necessitam de transplantes, por meio do cultivo de células idênticas às do tecido da qual foram retiradas. A clonagem reprodutiva também pode ser uma esperança para casais que não podem ter filhos devido a problemas genéticos, por exemplo.
Algumas técnicas, como a clonagem terapêutica, ainda requerem mais estudos para que assim possam ser aplicadas no tratamento clínico. Assim sendo, a utilização de células-tronco de outras fontes, como as provenientes do cordão umbilical, apresentando-se como técnica mais promissora a curto prazo. No entanto, todas essas técnicas esbarram em algumas limitações, sendo necessários maiores estudos sobre seus possíveis resultados e consequências. A utilização de células embrionárias em alguns processos é um dos principais problemas enfrentados, pois muitos consideram que estão sendo retiradas de células de pessoas em potencial, levando a debates sobre limites éticos e morais da realização de alguns procedimentos. Outras técnicas, como clonagem reprodutiva, esbarram em problemas éticos e culturais e religiosos. A clonagem reprodutiva, por exemplo, é rejeitada praticamente em todo o mundo, especialmente quando falamos da utilização dessa técnica em seres humanos. Contudo, em outras espécies animais, ela tem sido útil para o entendimento do funcionamento celular.